Em um vale árido e desolado, onde a vida se esvai e a esperança se esfarela, jazem ossos secos, restos de um passado esquecido. O vento uiva entre os ossos brancos, sussurrando segredos macabros. O céu cinzento e carregado paira sobre o vale como um manto de desespero, enquanto o sol fraco lança raios pálidos sobre a terra árida. Em um pesadelo terrível, Ezequiel se vê em um vale árido e desolado, cercado por ossos humanos brancos e quebradiços. O vento uiva entre os ossos, criando um lamento fantasmagórico. Ezequiel se sente preso e impotente, incapaz de escapar daquela visão macabra. Impulsionado pela fé e pela profecia divina, Ezequiel se prepara para uma jornada árdua e perigosa ao Vale dos Ossos Secos. Ele sabe que o caminho será longo e cheio de desafios, mas está determinado a cumprir sua missão. Após dias de árdua jornada, Ezequiel finalmente chega ao Vale dos Ossos Secos. A visão que se apresenta diante dele é ainda mais perturbadora do que em seu pesadelo. Milhares de ossos humanos espalhados pelo vale como um tapete macabro. O vento uiva entre os ossos, criando um lamento fantasmagórico. Ezequiel se sente desolado e desesperado, questionando se realmente está no lugar certo. Ouçam, ossos secos. A palavra do Senhor está sobre vocês. Assim diz o Senhor Deus. Vejam, farei abrir seus túmulos e os trarei de volta à terra de Israel. Porei fôlego em vocês e vocês viverão. Cobrirei vocês com pele e carne e porei ossos em vocês. Darei a vocês tendões e músculos e os cobrirei de pele. Colocarei fôlego em vocês e vocês viverão. Saberão que eu sou o Senhor. Filhos de Israel, levantai-vos e vede a minha glória. Vós que estivestes perdidos, agora estáis encontrados. Vós que estivestes mortos, agora tendes vida. Filhos de Israel, vós sois o meu povo escolhido. Eu vos libertei da morte para cumprir um grande propósito. Ezequiel, meu servo fiel, será vosso guia. Sigam sua liderança e confiem em minha palavra, pois juntos reconstruirão a terra prometida e levarão a minha luz ao mundo. Com o peso da missão em seus corações e a promessa de um futuro melhor em suas mentes, o povo se prepara para deixar o Vale dos Ossos Secos. É um momento de despedida solene do lugar que simbolizou a morte e o renascimento. No entanto, a esperança da terra prometida os impulsiona a seguir em frente. O sol castiga impiedosamente e a caminhada pelo vasto deserto se torna cada vez mais árdua. A água que trouxeram do Vale dos Ossos Secos já está no fim, e a fome começa a atormentar a multidão. Sinais de inquietação e desânimo surgem entre o povo. Em meio ao desespero, Ezequiel ergue os olhos para o céu e clama pelo Senhor. Sua fé inabalável comove o coração de Deus. Um milagre acontece. Após o milagre no deserto, a fé da multidão ressuscitada permanece forte. No entanto, novos desafios surgem no horizonte. Ao adentrar um território desconhecido, eles se deparam com um grupo de pessoas que nunca viram antes. A tensão paira no ar, pois as intenções desse povo são incertas. A tensão paira no ar, mas Ezequiel decide tomar a iniciativa. Ele se adianta desarmado e tenta se comunicar com o líder do povo desconhecido. Apesar da barreira da língua, Ezequiel recorre a gestos universais de paz e respeito. Lentamente, a comunicação começa a fluir.
Após a comunicação inicial, o líder guerreiro, que se apresenta como Ashur, convida Ezequiel e seu povo para seu acampamento. Lá, através de pinturas rupestres e histórias contadas ao redor de uma fogueira, Ashur revela o passado de sua tribo. A multidão de Ezequiel fica surpresa ao descobrir que eles compartilham uma origem antiga. À luz da fogueira crepitante, a união entre os dois povos se fortalece. Ezequiel e Ashur firmam uma aliança baseada no respeito mútuo e na ancestralidade compartilhada. Eles trocam presentes simbólicos e discutem estratégias para enfrentar os desafios que os aguardam. Embarcando na jornada conjunta, a aliança entre o povo de Ezequiel e a tribo de Ashur é testada logo de cara. O caminho para a terra prometida se revela acidentado, repleto de montanhas escarpadas e desfiladeiros perigosos. Além disso, criaturas estranhas e ferozes, nunca antes vistas, surgem das profundezas do deserto, desafiando a bravura dos guerreiros. Exaustos, mas vitoriosos contra as criaturas do desfiladeiro, a aliança chega a um oásis escondido. Um paraíso verdejante repleto de palmeiras e água fresca surge como um refúgio após a batalha. Samara, a curandeira sábia da tribo de Ashur, entra em cena. Usando seu vasto conhecimento de ervas medicinais, ela trata os feridos e restaura a saúde dos viajantes. Após um dia de descanso e cura no oásis, as tribos se reúnem ao redor de uma fogueira crepitante. Sob o manto estrelado do deserto, um ancião da tribo de Ashur compartilha lendas e histórias passadas de seu povo. À medida que a noite avança, Ezequiel retribui, revelando segredos sobre a jornada que os trouxe de volta à vida. Sob o manto negro da noite, um clima de apreensão paira sobre o acampamento. Um guerreiro da tribo de Ashur irrompe no círculo de luz da fogueira, despertando a todos com a notícia de visitantes indesejados. Figuras encapuzadas, observadas à distância, somem misteriosamente nas dunas do deserto. Enquanto a aliança discute a possibilidade de um ataque iminente, um objeto peculiar é encontrado perto do local onde os visitantes noturnos foram vistos. Uma pedra lisa com símbolos indecifráveis esculpidos em sua superfície. Após a visita noturna misteriosa e a descoberta da pedra com símbolos indecifráveis, a aliança precisa de respostas. Motivado por um senso de urgência, Ezequiel propõe consultar o oráculo, um antigo ser místico que se diz habitar as ruínas de uma civilização perdida no deserto. Apesar dos riscos envolvidos, Ashur concorda, pois a pedra com símbolos pode ser a chave para entender a mensagem deixada pelos visitantes encapuzados. A jornada para as ruínas será árdua e perigosa, mas a aliança recém-formada está disposta a enfrentar qualquer desafio para desvendar o mistério. Após uma árdua travessia pelo deserto, a aliança chega às ruínas imponentes. O calor escaldante e a areia movediça testam a resistência dos viajantes. Finalmente, deparam-se com o oráculo, uma entidade misteriosa oculta no coração das ruínas. Oráculo, envolto em névoa e luz tênue, examina a pedra com símbolos e revela verdades surpreendentes. A mensagem dos visitantes noturnos é um aviso. A Terra Prometida está sob ameaça de uma força maligna que há muito tempo jazia adormecida. Para alcançá-la, a Aliança precisa enfrentar esse novo perigo e proteger a Terra de uma escuridão iminente. Após o encontro revelador com o oráculo, a Aliança se reúne para discutir o novo rumo da jornada. A Terra Prometida enfrenta uma ameaça maior e a missão inicial precisa ser adaptada. Ezequiel propõe uma estratégia ousada:
formar uma aliança com os habitantes nativos do deserto, um povo nômade e guerreiro conhecido como os Protetores das Dunas. Apesar da rivalidade histórica entre as tribos, a gravidade da situação exige superar diferenças para enfrentar um inimigo comum. Ashur, reconhecendo a necessidade de união, concorda em enviar emissários para negociar a paz com os Protetores das Dunas. Sob o sol escaldante do deserto, os emissários da aliança se aproximam do acampamento nômade dos Protetores das Dunas. A tensão é palpável. Os guerreiros nômades, liderados pela imponente Yara, observam os visitantes com frieza e desconfiança. Após um tenso ritual de boas-vindas, os emissários apresentam a proposta de Ezequiel, uma aliança temporária para enfrentar a ameaça que paira sobre a terra prometida. Yara, uma guerreira experiente e desconfiada, questiona os motivos da aliança e exige provas da gravidade da situação. Após uma tensa negociação, Yara surpreende a todos ao revelar que seu povo também possui lendas sobre a força maligna descrita na pedra com símbolos. Ela conta histórias antigas de uma entidade corruptora que há muito tempo tentou consumir a terra com sua escuridão. Yara reconhece a gravidade da situação e percebe que a união contra esse inimigo é necessária para a preservação do deserto. Como prova de sua boa-fé, ela oferece a ajuda dos Protetores das Dunas, mas com uma condição: revelar a localização exata da terra prometida e o motivo pelo qual Ezequiel e sua companhia buscam alcançá-la. Após uma noite de deliberação, Ezequiel reúne a aliança e os Protetores das Dunas para uma decisão crucial. Reconhecendo a gravidade da ameaça compartilhada e a importância da união, Ezequiel decide revelar o segredo da terra prometida. Ele conta a história de seu povo, forçado a fugir de sua terra natal devido à tirania e à corrupção. A terra prometida, segundo as lendas, é um lugar fértil e pacífico, um refúgio para aqueles que buscam um novo começo. Yara, comovida pela história e compreendendo a busca por um lar, aceita a aliança. Juntos, guerreiros da aliança e Protetores das Dunas elaboram uma estratégia para enfrentar a força maligna e alcançar a terra prometida. Dias se passam no acampamento improvisado, agora compartilhado pela aliança e pelos Protetores das Dunas. A energia é frenética. Sob a liderança de Ezequiel e Yara, guerreiros treinam juntos, aprimorando suas habilidades de combate e aprendendo uns com os outros. Artesãos consertam armaduras e fabricam armas, enquanto estratégias são meticulosamente planejadas. Apesar do clima de determinação, um sentimento de melanco paira sobre o acampamento. Guerreiros se despedem de entes queridos, sabendo que o confronto que se aproxima pode ser mortal. O sol nasce majestoso no horizonte, lançando seus primeiros raios sobre a aliança reunida. Com um misto de apreensão e determinação, o grupo deixa para trás o acampamento e se aventura nas profundezas do deserto. O terreno se torna mais traiçoeiro, com dunas íngremes e ventos cortantes. Yara, como conhecedora experiente do deserto, lidera a marcha, guiando a aliança por caminhos seguros, longe dos temíveis oásis corrompidos pela força maligna. À medida que se adentram nas terras sombrias, a atmosfera muda. Sombras alongadas se esticam no crepúsculo e um silêncio opressor paira no ar. Um sentimento de maldade paira invisível, como se a própria terra estivesse amaldiçoada. A aliança avança cautelosamente pelas dunas escaldantes, a tensão cortando o ar como uma faca. De repente, o silêncio é quebrado por um ensurdecedor rugido e uma chuva de flechas enegrecidas chove sobre o grupo. Criaturas grotescas, nascidas da escuridão, emergem das areias, atacando com ferocidade selvagem. Yara reage prontamente, bradando ordens e guiando os Protetores das Dunas na defesa.
Ezequiel e seus guerreiros lutam lado a lado com seus novos aliados, espadas e arcos cantando sua fúria contra os monstros. Em meio ao caos da batalha, uma figura encapuzada surge no topo de uma duna distante, observando a luta com um sorriso sádico. Esta figura dispara um raio de energia negra contra o centro da formação da aliança, separando momentaneamente Ezequiel e Yara. A confusão se instala e rumores sobre traição começam a se espalhar entre os guerreiros. A emboscada deixa a aliança em frangalhos. Desconfiança e medo corroem a união recém-formada. Mas no meio do caos, a voz firme e confiante de Ezequiel se ergue. Ele reconhece a magia negra usada para separá-lo de Yara e percebe a estratégia da figura encapuzada. Com um grito de guerra, Ezequiel corre em direção a Yara, reunindo os guerreiros ao longo do caminho. Yara, percebendo a manipulação, faz o mesmo. Ao se encontrarem, ambos se entreolham por um momento, buscando confirmação em seus olhos. Vendo a sinceridade na expressão do outro, a confiança é restaurada. Juntos, Ezequiel e Yara desmascaram a figura encapuzada, revelando um servo da força maligna disfarçado entre os aliados. Após desmascarar o impostor, a aliança segue unida e revigorada. O terreno se torna desolado, marcado por ruínas antigas e ossos esbranquiçados, evidências da corrupção disseminada pela força maligna. No horizonte, ergue-se uma fortaleza sinistra, emanando uma aura de escuridão opressora. É o covil da entidade maligna, o destino final da aliança. Com determinação em seus olhos, Ezequiel organiza a investida. Guerreiros da aliança e protetores das dunas formam um exército unido, suas armas e armaduras reluzindo sob o sol impiedoso. Um silêncio solene paira sobre o campo de batalha antes do caos se desencadear. A poeira lentamente se assenta sobre o campo de batalha, revelando um cenário de devastação. Corpos de criaturas malignas jazem espalhados, testemunhas da bravura e do sacrifício da aliança. Exaustos, mas triunfantes, os guerreiros se reúnem em torno de Ezequiel e Yara, cujas armaduras ostentam marcas da luta, mas cujos olhares brilham com a vitória. Com um gesto de respeito, Ezequiel se aproxima do covil da força maligna, agora em ruínas. De dentro, emana uma luz intensa que vai crescendo gradualmente, até que uma figura etérea, banhada em luz dourada, emerge dos escombros. É a guardiã da Terra Prometida, libertada da prisão da força maligna. Sua voz, serena e poderosa, ecoa pelo deserto, agradecendo aos guerreiros por sua coragem e determinação. Alguns anos se passaram desde a vitória da aliança. A terra prometida floresce sob o trabalho árduo e a união dos povos outrora rivais. Cidades e vilas brotam do solo fértil, abrigando uma população diversa e pacífica. Guerreiros que antes lutavam entre si, agora trabalham lado a lado, cultivando a terra e construindo um futuro próspero. Ezequiel e Yara se tornaram líderes respeitados, governando com sabedoria e justiça. A terra, purificada pela luz da guardiã, pulsa com vida renovada. Árvores frutíferas balançam na brisa,
Rios cristalinos irrigam os campos e a fauna diversificada retorna ao seu habitat natural. Apesar dos desafios enfrentados, a união prevaleceu e a Terra Prometida se tornou um símbolo de paz e harmonia. Paralelos fascinantes entre a história da aliança e a passagem do Vale dos Ossos Secos em Ezequiel 37. O epílogo da história, com a Terra Prometida florescendo e a paz reinando entre os povos, representa a esperança de um futuro glorioso para a humanidade. Essa esperança se baseia na promessa divina de um novo céu e uma nova terra, onde o pecado e a morte não existirão mais. A história da aliança serve como um lembrete de que, apesar dos desafios, a luz de Deus sempre pode prevalecer e que a esperança de um futuro melhor sempre estará presente.